Olá! Você já ouviu falar sobre cativo justo e guerras justas? E o conflito entre muçulmanos e cristãos em busca de almas para suas fés? Meu nome é Nayara e eu vou esclarecer essas dúvidas. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar o assunto aqui, acho muito importante eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil colonial. Vou deixar o link deles na descrição do vídeo. Agora, se você optar por assisti-los antes de iniciar o conteúdo, é só clicar no cardzinho que tem aqui na tela que ele vai te levar diretamente para o início da playlist e depois automaticamente você vai retomar esse vídeo aqui. Esse vídeo, com exceção dos outros, eu não tenho indicação de nenhum filme, né? Se vocês souberem de algum filme que abordam essa temática, deixa nos comentários aqui que eu vou procurar assisti-los para poder trazer aqui mais informações para vocês, tá bom? No vídeo anterior, eu falei muito da influência da igreja na legitimação de impor a condição de escravizados aos africanos, né? Bom, outro ponto importante dessa situação, né, de legitimar o discurso de que africanos poderiam ser escravizados, foi o conflito que existia entre cristãos e muçulmanos, tá? Da mesma forma que os cristãos estavam buscando fiéis para a sua fé, os muçulmanos também estavam, de maneira diferente. Né, eu vou falar de forma bem resumida aqui para vocês, né? O cristianismo, ele impunha a sua fé e dizimava a cultura do cativo, né? Do caso dos africanos, enquanto os muçulmanos incorporavam a cultura dos nativos à sua fé. Então era muito mais atrativa para os africanos aderirem ao islamismo devido a isso, que eles podiam, era incorporado a sua cultura, à sua fé. Bem de maneira resumida era isso, tá? Mas existia esse conflito entre cristãos e muçulmanos de buscar fiéis para suas religiões, tá? Esse conflito entre essas duas potências religiosas, né, eram conhecidos como guerras justas, tá? Eles praticavam essa guerra justa para levar essa religião, a religião deles, para lugares mais distantes, né? Então, chamada guerras justas, tá? Impor ao cativo escravo, né, era a justificar, impor às pessoas a condição de cativo ou de escravo era justificada pela legítima defesa, né? Eles estavam se defendendo, né? Pois eles queriam também, né, garantia de liberdade do comércio e também de aderir essas pessoas à fé, tanto cristã quanto muçulmana. Então eles alegavam que era legítima defesa, tá bom? Eles queriam ter essa liberdade de pregar o evangelho, principalmente do lado cristão. Eles queriam ter a liberdade de pregar o evangelho, tá bom? Com isso, impor os africanos à escravidão era uma forma de incorporar seguidores ao Império Português, né? Então vai aumentando o Império Português, a população do Império Português e também pessoas aderindo à fé católica, já que salvaria esse indivíduo, né? Esse indivíduo que é pagão, eles consideravam os africanos pagão, e aí eles eram aderidos à fé católica e aí ia aumentando a população do Império Português consequentemente, tá bom? Esse conflito entre muçulmanos e cristãos ocorreu no início, ali quando eles começaram a explorar a costa africana, quando deu início às grandes navegações. Então teve início ali bem na costa africana e depois já foi totalmente diferente, né? Já começou o comércio de cativos, começou a crescer muito e aí partiu só para o interesse econômico legitimado pelo discurso da igreja, tá bom? Dessa forma, essa relação de poder, né? Essa relação de poder que foi instaurada ali no início da expansão, fez com que a escravidão fosse naturalizada na sociedade portuguesa, imperialista portuguesa, tá? Então era natural a escravidão, era o pensamento da época, tá? E inclusive nas questões do legislativo. O legislativo apoiava essa naturalização do cativo. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Para vocês entenderem melhor essa questão do legislativo estar legalizando também a condição de cativo ali na sociedade, existia uma legislação sobre alforria, só para vocês entenderem. Existiam várias leis que asseguravam o direito à propriedade, mas essa eu acho que era a mais emblemática, tá bom? Como eu disse, essa lei está relacionada ao direito da propriedade, isso mesmo. O africano escravizado era considerado uma propriedade, tá? Então, essa lei está muito relacionada a isso, à liberdade de propriedade, ao liberalismo, tá? E aí, quando um senhor concedia uma alforria, ela era considerada uma doação a esse cativo, tá?
Ela não era tipo, ele mereceu, ele tem. Não, é uma doação, eu quis doar, fazer um bem. Era esse o pensamento da época, tá bom? Caso esse senhor percebesse que esse cativo era ingrato, ele revogava essa carta de alforria. Então, qualquer motivo para ele poderia ser ingratidão e ele revogar a carta de alforria, né? Então, é bem irônico esse texto aí, né? Bom, também tinha o cativo justo. O cativo justo, como eu disse no vídeo anterior, é aquele que chegavam os jesuítas, impunham a fé católica e ele se tornava escravo. E, em troca, recebia a catequese. Era mais ou menos esse o discurso. Ocorria principalmente na América Portuguesa com os indígenas, tá bom? Então, existiam os cativos justos e os cativos provindos da guerra justa, tá? E como eu disse, tanto a guerra justa quanto o cativo justo era muito presente na América Portuguesa, principalmente quando impunham a condição de escravizados aos indígenas, tá bom? Ali na América Portuguesa, tá? A escravidão indígena também foi legitimada pelo discurso teológico jurídico, tá? Lembra que eu te falei? A justiça também ajudava a legitimar a escravidão, assim como a igreja. Por isso que a gente fala que é um discurso teológico jurídico, tá? Então era muito presente esse discurso dentro do Império Português, tanto para os cativos indígenas quanto para os cativos africanos, ok? Os indígenas eram considerados pagãos, assim como os africanos, porque eles não seguiam a mesma religião presente ali no Império Português, né? Os indígenas, eles também eram politeístas, assim como os africanos e tudo mais. Então, eles eram considerados... Na verdade, o pensamento cristão do período era que quem não seguia a fé cristã, né, era considerado pagão, independente de qual segmento religioso você seguiria, tá? Então, só quem era cristão seguia uma fé, né? Senão era pagão, era considerado pagão, tá? Então, como os indígenas eram considerados pagãos, a igreja também consegue legitimar a imposição de condição de escravo a esses indígenas, tá? Então, ela legitima. A escravidão indígena permanece até as reformas pombalinas, tá? Então, durou um bom tempo, certo? Ela começou a ser questionada porque começou a haver dentro da instituição igreja controvérsias religiosas, né? Discursos controversos com relação a essa imposição legitimada pela igreja, tá? Tudo isso ocorria devido à teologia moral. Por quê? Alguns membros da igreja começaram a questionar a forma que eram tratados esses cativos, né? Então, existia essa teologia moral ainda aí presente, tá? E a escravidão só era aceita através das guerras justas para esse segmento religioso que questionava essa teologia moral, tá? Os principais representantes dessa teologia moral eram jesuítas, né, que faziam as missões aqui no Brasil e também na África, mas principalmente aqui no Brasil. Essas missões era impor a catequese aos indígenas, né, e eles alegavam que eles não estavam escravizando esses indígenas, como eu disse, né, a gente está te dando a catequese e você presta um serviço pra gente, né. É uma escravidão bem justificada da maneira mais tosca mesmo, vamos falar assim, né? Eles impunham escravidão sim aos indígenas, mas eles utilizavam esse discurso assim, tô te catequizando, então você trabalha pra mim, entendeu? E por isso, justamente por esse discurso dos jesuítas de ir contra, né, de ter essa teologia moral, que eles foram expulsos do Brasil, né? Porque eles não queriam escravizar os indígenas. Então, por isso que eles foram expulsos do Brasil. Bom, pessoal, eu vou voltar a falar do Brasil colonial e das questões da escravidão, que era muito presente aqui na colônia, tá bom? Peço mais uma vez, se vocês souberem de algum filme que aborde a temática, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar assisti-los para poder trazer mais informações para vocês. Eu, infelizmente, não conheço nenhum filme que aborde essa temática, tá bom? No vídeo de hoje, eu utilizei um texto da Hebe Matos, que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, porque eu achei ele em PDF. Então, já vou deixar o link para quem quiser se aprofundar no assunto, ok? Vou deixar também o link dos outros vídeos onde eu falo sobre o Brasil colônia. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque é dessa forma que vocês ajudam a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas terão acesso a esse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando que eu tô postando vídeos todos os dias, sendo de segunda e sexta a História Geral, quarta-feira História do Brasil, terça e quinta eu tô analisando alguma questão de Enem, FUVEST,
Deixa nos comentários também se vocês querem que eu analise alguma questão aí de algum vestibular do Brasil, tá bom? Lembrando também que eu tenho o meu Instagram, que é esse @ que tá aparecendo aqui na tela. No meu Instagram eu tô analisando alguns filmes que fazem a gente pensar sobre a nossa sociedade atual. Filmes, séries, né? Eu tô analisando alguns filmes e séries que abordam a temática da nossa sociedade atual, tá? E tem o meu TikTok, onde eu vou tá dando aulas de 60 segundos, né? São vídeos de 60 segundos que vão ajudar na memorização do conteúdo. Então vai lá conhecer também. A partir de agora, eu vou estar montando grupos de estudos também, tá? As aulas serão aos sábados e dependendo da demanda eu posso abrir mais dias da semana. O valor da aula é R$10 e você contrata a aula que você quer assistir. Pré-história, Idade Média, Brasil Colônia, Idade Moderna e assim vai, tá? Eu sempre vou deixar descrito os temas que eu vou abordar na aula. Então, quem tiver interesse, manda um e-mail que tá aqui na descrição do vídeo pra mim, que a gente vai conversando, tá bom? Eu acho que é isso e tchau! Todos os meus contatos vão estar também na descrição do vídeo, tá, gente? O TikTok, o Twitter, Instagram, e-mail, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também, tá? Tchau, galera! Obrigada!